Bom, agora eu quero falar aí sobre o lateral direito Nathan, que pertence ao São Paulo, onde o portal Blog do São Paulo, trouxe essa informação, que eu até postei lá no Twitter também, que assim, o Cruzeiro e o Vasco tinham interesse e no caso estudavam uma proposta para a compra, do jogador em definitivo, até porque o lateral não vinha ganhando muito espaço pelo São Paulo. Poderia ser um empréstimo, poderia ser uma compra em definitivo. Acho que pelo lateral ter apenas 20 anos, eu acho muito difícil o São Paulo emprestá-lo, ao invés de preferir uma negociação em definitivo. E bom, essa notícia aí então divulgada pelo portal Blog do São Paulo, bem grande, inclusive de notícias e tudo mais do clube paulista, e o Nicola também trouxe essa informação, confirmou o interesse por parte do Vasco, mas o interesse do Cruzeiro não houve, tá? Não teve essa confirmação do interesse no Cruzeiro. Então eu não ficaria surpreso se realmente o Cruzeiro não contratar mais um lateral direito, porque nós já temos no atual elenco, no caso, o William, que é o titular absoluto. Claro, o William não tem as melhores condições físicas, está voltando de uma grave lesão que tirou ele dos gramados por mais de 2 anos e meio, então tem que ter paciência. O reserva imediato é o Igor Formiga, bastante contestado, e o Gasolina, que deve voltar lá para setembro, outubro, e olha lá. Então tem essa questão toda, talvez o Cruzeiro poderia buscar, mas uma oportunidade de mercado. O Nathan já não seria tão barato assim, e é isso aí que eu quero mostrar aqui para vocês. Bom jogador, que eu vejo sim que tem muito potencial. Bom, o lateral aí de apenas 20 anos, que nesse ano pelo São Paulo tem 9 partidas apenas e uma assistência, e estava emprestado ao Curitiba, onde terminou a Série A do ano passado pelo Curitiba, 2022, e nesse início de ano foram um pouco mais de 14 partidas e uma assistência pela equipe do Coxa. E, enfim, lá no Curitiba ele teve esse desempenho interessante e o São Paulo pediu ele de volta, porque antes, você vê aí, ele tinha jogado uma partida em 2021 e outra em 2022, mas pela necessidade de jogadores nesse lado direito do campo, acabou que a equipe de São Paulo pediu essa volta do atleta, que ele só jogou, deixei aqui o mapa de movimentação, no Campeonato Paulista. 6.78 a nota média no SofaScore, um desempenho interessante, 6 jogos no Campeonato Paulista, começando 5 como titular. Os outros ele jogou na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, mas desde quando começou o Brasileirão, o Nathan nem entrou em campo, nem com o Rogério Ceni e nem agora com o Dorival Júnior, então claramente perdeu espaço na equipe do São Paulo. Agora imaginar, por exemplo, o São Paulo emprestando novamente, igual foi, emprestando para o Curitiba, se ele pudesse fazer isso para o Cruzeiro, eu acho que seria uma ótima alternativa, mas não vejo que vai ser isso que vai acontecer, porque o Nathan já vinha sendo especulado em alguns times do futebol europeu desde quando estava na categoria de base do São Paulo, começou bem profissionalmente no Curitiba, já teve esses jogos pelo São Paulo e até mesmo pelo Vasco tem interesse. O Vasco com a 777 pode fazer um investimento um pouco mais ousado e levar o atleta, diferente do Cruzeiro, que eu não acho que vai pagar 8, 9, 10 milhões de reais, isso chutando baixo, pelo lateral, que é bem uma promessa ainda do São Paulo, e quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que tem essa necessidade da chegada de mais um jogador por esse lado direito ou não? Vale lembrar que o Cruzeiro pensa da seguinte forma, sobre reforços, a expectativa é de que traga um jogador para essa função de volante, não ficaria surpreso se trouxesse 2 jogadores para o meio. Mas por que, Gustavo? Seria um jogador para mais de marcação, por exemplo, igual perdemos o Richard e o Ramiro, e um para ser um reserva do Matheus Vital, como se fosse um meio ofensivo, sabe? Ou jogar junto, enfim, um cara ali que tem um pouco mais de criação, não ficaria surpreso. Além disso, um ponta para, por exemplo, desafogar aquele lado do Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo. Então, por exemplo, só tem o Bruno Rodrigues nessa posição, vocês já repararam? Não tem ninguém que atua por esse lado nos jogos do Cruzeiro. O Bruno Rodrigues está isolado nessa função de ponta esquerda, e na direita ali já temos a lesão do Bilu. Antes disso já tinha necessidade de chegada de mais jogadores, então eu contrataria um ponta, estudar aí no mercado. Enfim, já trouxe algumas opções que eu vou deixar. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da Leonbet, casa de apostas esportivas que te dá R$25 de graça para você começar a apostar. No caso aí, você vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição e usando esse código promocional Cruzeiro, você vai ter R$25 para apostar como quiser. E assim, essas odds para você apostar em jogos com acima de 1.30 e no máximo 3 de odds, para você apostar. E também, caso você queira sacar esse valor, você tem 48 horas para apostar 2 vezes esse valor, de R$25, R$50 no total, em apostas a partir de 1.70. Quer uma dica boa? No jogo aí, no clássico entre Cruzeiro e Atlético, uma vitória do Cruzeiro eu deixei aqui para vocês, pagando muito bem, mais de 2 a cada real apostado. Então por lá você vai ter direito, essa odd, quem sabe até mesmo tendo a chance de sacar esse valor. Então o link da Leonbet vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado.
Bom, então vamos lá. O primeiro aqui que eu quero falar com vocês é sobre o zagueiro Kaká, que é revelado na Toca da Raposa, né? E que assim, ele está aí no caso do futebol japonês e surgiu mais uma especulação de que ele poderia voltar ao Cruzeiro nesse meio do ano. Eu não acredito muito nessa possibilidade, por exemplo, de empréstimo ou algo nesse sentido, mas uma venda em definitivo, eu acho que poderia sim ser viável. O Kaká ainda é bem jovem, né? Apesar de já estar um bom tempo lá no futebol japonês, está aí com seus 24 anos de idade e que na atual temporada ele segue jogando na segunda divisão do Japão, tá? É absurdo. Ele chega no primeiro ano, 2021, 29 jogos e 2 gols. Temporada passada, 2 gols em 40 partidas. E na atual temporada já soma 10 jogos, né? Então, assim, já foram por lá um pouco mais de 80 partidas nesse time japonês. Sendo que desde o ano passado ele está jogando a segunda divisão, né? Foi especulado no Botafogo, Atlético Paranaense, Grêmio, São Paulo, Cruzeiro, mas nenhum time brasileiro quis, né, chegar perto dessa proposta que o time do Japão pagou para o Cruzeiro, que foi ali naquela época de 2021, na virada do ano, né, 2020 para 2021, de algo próximo dos 10 milhões de reais. Então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do zagueiro? Se poderia ser uma alternativa, eu acho que seria bom. Mas o Cruzeiro teria que pagar no mínimo próximo do que foi o Wesley, né? O que? 10, 12, 13, 14 milhões de reais? Porque mesmo o time japonês estando na segunda divisão, não parece ter uma condição financeira muito ruim, né? Então acho que não seria tão fácil tirar o atleta que no último ano dele na Série B, inclusive até foi reserva, né? Naquele ano, 34 jogos e 2 gols marcados. Bom, outro aqui que foi especulado, que eu até falei ontem, né, lá no Instagram e tudo mais, que assim, é a respeito do Rodrigo Moledo, atleta que tecnicamente nem acho que ele seja tão superior ao Oliveira e nem ao Castan, tá? Até porque ele vive uma fase de titular reserva no Internacional e uma sequência de lesões. Mas, para você ter uma ideia, o Moledo tem 35 anos e com certeza não daria um erro daquele igual foi o Oliveira ou o Castan, que na minha opinião esperou demais para chegar na bola, né? Tenho certeza, se fosse o Moledo ali num passe duvidoso no meio da área, ele ia sair chutando todo mundo, nem que seja expulso e tudo mais, mas eu acho que o Cruzeiro errou demais. Nos dois erros, né? Tanto o Oliveira tocando ali pro lado muito fraco e o Castan de não ter ido com tudo para chutar essa bola e tirar dali, que acabou saindo o gol do Cruzeiro, né? Claro, não dava para saber, mas tenho certeza que se fosse um atleta mais experiente, poderia ter evitado esse erro. O Moledo, que foi especulado no Cruzeiro no início do ano, ele até gostou do projeto e tudo mais. A questão era que ele tinha contrato e ainda tem até dezembro desse ano com o Internacional e não queria sair do clube onde ele já jogou, se você for somar as 3 passagens, mais de 10 anos, né, pelo Internacional. Ele não queria sair pela porta dos fundos, até porque o Mano Menezes, que é o técnico do Internacional, pelo menos até agora, né, porque tem chance de ser demitido, ele gosta também do zagueiro brasileiro, do Rodrigo Moledo, então acabou que ele continuou por lá. Nesse ano, 21 partidas, 1 gol, temporada passada 23 jogos, quando ele estava voltando de lesão, parece que já está 100% fisicamente. É um nome que eu ficaria assim de olho pro ano que vem, até por conta desse fim de contrato dele, né, com o Internacional, bem diferente do Kaká, por exemplo, que teria que ter um investimento, apesar de que se o Cruzeiro, quem sabe, conseguir uma vaga Sul-Americana, Libertadores, quem sabe pro ano que vem não possa fazer um investimento um pouco maior. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que acha do Moledo? Se seria uma boa opção aí o zagueiro, 1,92 m de altura, destro, que está aí com seus 35 anos de idade. Quero começar falando sobre o lateral direito Vitinho, que tem aí apenas 23 anos de idade e vive uma fase muito boa lá no futebol europeu, inclusive conquistando o acesso para a primeira divisão do futebol da Premier League, né, pelo Burnley, onde ele foi uma peça importante pelo time na temporada inteira, 41 jogos com 3 gols e 3 assistências. E assim, é um lateral que já vinha tendo bom desempenho lá no futebol europeu há 2 temporadas atrás, né, pelo Cercle Bruges, que é um time onde o Cruzeiro negociou o jogador com apenas 18 anos, lá em agosto de 2018. No caso, por essa equipe, por exemplo, nos últimos 2 anos, foram mais de 62 jogos com 2 gols e 3 assistências. Foi comprado por 2 milhões de libras, né? Um pouco mais de 11 milhões de reais. E um pedido do técnico Kompany, o ex-zagueiro belga, né, do Manchester City, que é o atual comandante do Burnley, que foi campeão da segunda divisão do futebol inglês e agora vai disputar a Premier League. Enfim, é um jogador que até rendeu algum valor pelo mecanismo de solidariedade, um valor baixo, né, próximo de 1 ou 2% de uma venda futura, mas ele indo jogar na Premier League, fazendo uma boa temporada, com certeza pode sim chamar a atenção de vários times do futebol inglês ou futebol mundial em si e conseguir uma transferência maior. E o Cruzeiro, quem sabe, possivelmente não vai pegar milhões, né? Assim, no máximo, no melhor dos cenários, 2, 3, 4 milhões de reais, mas é uma lateral com muito potencial e eu acho que poderia sim
podendo ficar de olho no jogador, que foi vendido a um preço muito baixo. Se eu não me engano, é difícil achar essa matéria, mas na época eu lembro que era entre 4 milhões e meio, 5 milhões e meio de reais, e ele jogou uma partida apenas pelo Cruzeiro como profissional, que foi em 2018, num clássico contra o Atlético Mineiro, tá? Se eu não me engano, foi no Campeonato Mineiro ainda, antes dele ir lá para a Europa, e jogou bem essa partida no Independência. Entra ali no final do jogo, com o Mano Menezes, fez sim um bom jogo, mas uma pena que todo mundo já ficou com aquela sensação. Cara, por que ele foi vendido, né? Porque era um cara que poderia ter espaço e não foi uma venda gigante. Um valor que o Cruzeiro, mais para pagar dívidas ali que já vinha apresentando em 2018, acabou apagando fogo ali na hora, mas enfim, quero que deixe aqui embaixo o que acha do atleta e se sabia dessa fase realmente muito boa no futebol europeu. Bom, quero